Antes dos irmãos Grimm e da Disney lançarem suas próprias versões da Cinderela, pouco mais de 10 narrativas foram contadas ao longo da história. Sabia disso? Então, e foi em locais diferentes do mundo. A mais antiga é de origem europeia e foi registrada pelo historiador e geógrafo Estrabão. Que nome bonito, hein? Em algum momento entre o século I a.C. e o início do primeiro século depois de Cristo, ou seja, mais de 2000 anos atrás, não é necessariamente um conto de terror, não, mas contém os elementos mais importantes da história da Cinderela. Então vamos começar agora. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. A história da Cinderela, apesar de todos os filmes e livros já lançados, o conto é bastante antigo, com versões até em grego, antes de Cristo, e em chinês dos anos 800. Muitos estudiosos acreditam que a história da Cinderela é a que tem mais versões escritas por todo o mundo. E em várias dessas versões podemos encontrar histórias assustadoras, nunca contadas em filmes e livros infantis. As versões são assustadoras, como por exemplo, a Cinderela fugindo com o próprio pai e casando com ele, pois ela lembrava muito a sua mãe falecida. Quem aqui assistiu aos filmes da Cinderela e não ficou chocado com as maldades que as irmãs e a madrasta faziam com ela? Muitas crianças e adolescentes se identificaram com a menina sendo maltratada pela própria família, pois ela era a caçula e sempre pediam para ela que ela fizesse tudo para as outras. E é lendo os contos que os irmãos Grimm escreveram que podemos realmente entender o contexto da história e assim revelando coisas assustadoras. A história, até um certo ponto, nos contos dos irmãos Grimm, é semelhante ao que já conhecemos da televisão e dos livros adaptados. Mas o que muda são os detalhes que acabam deixando tudo mais assombroso e sangrento, assim apagando a magia das produções da Disney, onde ensinam que a garotinha quer apenas ser uma princesa um dia. A história da menina do sapato de cristal. Talvez você já conheça toda a história da menina, porém é importante relembrar, mas agora se atentando a alguns pontos marcantes do conto. Tudo começa com a morte da mãe de Cinderela e seu pai se casando novamente. O detalhe é que o pai dela escolhe uma mulher horrível e, para piorar, ela tem 2 filhas insuportáveis. Para ser ainda pior, sua madrasta a culpa por ter matado sua mãe durante o parto, de forma horripilante. Esse segundo casamento não faz bem para o seu pai, assim, morrendo de desgosto. Logo após essa tragédia, ela acaba virando uma escrava da casa, fazendo as vontades da sua madrasta e das suas irmãs. Tudo vai mal, até que chega na casa dela um convite para um baile, pois o príncipe estava escolhendo uma jovem para se casar. Suas irmãs e madrasta acabam indo, mas deixam ela em casa sozinha. Cinderela, ao se ver sozinha em casa, vai correndo em lágrimas até uma árvore ao lado do túmulo da mãe. Essa árvore foi ela mesma que plantou, regando com suas próprias lágrimas. E é essa mesma árvore que ela chora triste por não ter ido ao baile. Enquanto ela está chorando e pedindo ajuda para essa árvore, um pássaro aparece com um lindo vestido de ouro e prata e um sapato. Há muitos boatos de que esse pássaro roubou esse vestido de alguma donzela das redondezas. Enfim, o que importa é que ela consegue ir ao baile, a pé, pois o pássaro só lhe deu um vestido apenas. A Cinderela no castelo do príncipe.
Na história não contada pela Disney, Cinderela vai várias vezes ao castelo se encontrar com o príncipe, mas acaba sempre voltando mais cedo e escondendo o vestido na árvore para que suas irmãs não o encontrem. Porém, na terceira noite, quando ela tenta voltar novamente para casa, o seu sapato de ouro, sim, de ouro e não de cristal, acaba grudando nas escadarias. O interessante desse dia é que o príncipe havia mandado botar piche nas escadarias do castelo, assim fazendo com que o sapato da moça grudasse. Mesmo sem o sapato, ela corre de volta para casa a pé, toda desarrumada. Um lacraio do castelo pega o sapato grudado da menina e entrega ao príncipe. Daí começa a procura da donzela misteriosa. O assustador no decorrer da história é que a madrasta das irmãs de Cinderela manda elas cortarem o dedão do pé, só para que uma delas fosse a escolhida. Mas elas não cortam. Calma, não agora. Sabendo disso, Cinderela engole o choro e vai correndo até o castelo e fica esperando do lado de fora. Os soldados do príncipe vão até a casa da madrasta de Cinderela buscar a jovem misteriosa, pois uma das irmãs havia de fato cortado um pedaço do calcanhar de forma medonha para que o sapatinho servisse. Mas enquanto os soldados do príncipe passavam por perto da árvore, ao lado do túmulo da mãe de Cinderela, dois passarinhos vão mostrar para eles a verdadeira donzela misteriosa que o príncipe tanto procurava. Assim tudo termina bem para ela e o príncipe. Durante a festa de casamento dos dois, suas irmãs aparecem tentando fazer as pazes com Cinderela, mas os dois pássaros entram em ação. De forma horrível e brutal, as aves as violentam e furam os olhos das duas, destruindo suas faces. As irmãs acabam virando mendigas cegas pelo resto da vida. O lado obscuro da história da Cinderela. O assustador nesse conto é que ele é um pouco romântico e bem parecido com a versão da Disney, só que sem sangue. E o que podemos observar é até que ponto a maldade e a vontade de tirar proveito de uma pessoa pode chegar para se dar bem na vida. Só para deixar registrado, o nome original da história não é Cinderela, mas sim a Gata Borralheira, que dramatiza ainda mais, pois essa denominação vem de Cucendron, um termo usado para chamar uma moça que em tradução livre do francês significa botar a bunda no borralho, nas cinzas. E isso é um termo muito usado como um sinal de humilhação e dor na antiguidade. E mesmo assim, outras histórias ainda levam esse nome. Porém, o título original não interfere em muita coisa da história, assim preservando um pouco a essência de dor e humilhação. E outra coisa muito assustadora é que em algumas versões da história, o pai de Cinderela chega a querer casar com ela, pois a menina era muito parecida com a sua antiga esposa, por quem era muito apaixonada. E aí, pessoal, vocês já conheciam esse lado macabro da história da Cinderela? Me contem aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Não esqueçam de deixar seu like e, se não for inscrito, se inscrevam. Agora fiquem todos com Deus e até a próxima.